Alô pessoal, estamos aqui diretamente do Gran Cursos e vamos te passar hoje dicas para a prova da OAB, para o próximo certame do exame de ordem. E as nossas dicas aí são dicas de processo penal. A nossa dica de hoje é sobre características do inquérito policial. Nós vamos explorar duas importantes características do inquérito, que são muito cobradas no âmbito de provas de exame de ordem e também concursos públicos. A primeira característica que nós vamos te passar a dica é a característica da dispensabilidade do inquérito. Tomar muito cuidado, porque tem muita gente, inclusive muita gente boa, e talvez por falta de atenção, pensa que só pode haver ação penal, só pode haver oferecimento de denúncia, ação penal pública, ou de queixa-crime, ação penal privada, né? Se tiver amparado, se tiver angariado em inquérito policial, arrimado em inquérito policial. A resposta é negativa. O inquérito policial é um procedimento dispensável, prescindível. É a característica da dispensabilidade. E nós temos aí 3 artigos no Código de Processo Penal que demonstram que o inquérito policial não precisa existir para que haja ação penal. Em outras palavras, para que o promotor possa formar a opinio delicti para oferecer a denúncia, ou o querelante para que possa oferecer a queixa-crime, se estivermos falando, obviamente, de ação penal de natureza privada, neste último caso. Então vamos lá, joga aí para o nosso aluno, já que nós estamos te passando as dicas, vamos te mostrar os artigos. Artigo 12. Dispensabilidade do inquérito. Vamos ver o que diz o artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou a outra. Vem comigo. Então o artigo 12 diz que sempre que servir de base a denúncia, o inquérito acompanha, né? Agora, em outras palavras, nem sempre serve de base. Então tem que fazer uma leitura contrário senso. Quando servir de base, quando a denúncia estiver amparada na justa causa apresentada pelo inquérito, o inquérito será indispensável, vai estar, obviamente, presente. Agora, se eu tiver, presta atenção, se eu sou promotor de justiça e eu já tiver em mãos a prova de materialidade e indício de autoria, que é o fumus comissi delicti, né? Que exatamente são os elementos mínimos necessários para que o promotor forme a opinio delicti e ofereça a denúncia, eu não preciso da figura do inquérito policial. Então, artigo 12, voltando, o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Em outras palavras, quando não servir de base, quando o promotor já tiver em mãos a justa causa, pode oferecer de plano a denúncia. Artigo 27, vamos aqui na outra tela, fica mais interessante. Aqui na outra tela, tela 2 aqui do Gran Cursos. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação penal pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato, a autoria, indicando o tempo, o local e os elementos de convicção. Ora, se essa pessoa levar ao Ministério Público a prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público já pode, de imediato, de plano, oferecer a denúncia, dispensando a figura do inquérito policial. Então, mais um dispositivo que demonstra que o inquérito policial ele é dispensável. E, por fim, aqui está expresso, artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. O órgão do Ministério Público dispensará, aqui está expresso, o órgão do MP, o titular da ação penal pública, dispensará o inquérito se com a representação, estamos falando de ação penal pública condicionada à representação, forem oferecidos elementos que habilitem o promotor a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Então, se junto com a representação, concomitantemente com a representação, o ofendido já apresentar ao Ministério Público a prova de materialidade e indício de autoria, o promotor dispensa o inquérito, não precisa do inquérito e pode oferecer de plano a denúncia. Essa é a característica da dispensabilidade. Uma segunda característica, já que nós estamos falando de duas características como dica, é a característica da discricionariedade. Discricionariedade do inquérito. O que significa a característica da discricionariedade?
A autoridade policial, o delegado de polícia, ele pode conduzir a linha de investigação que ele entender que seja mais interessante para fazer a reconstrução histórica dos fatos. Em outras palavras, o delegado de polícia, a autoridade policial, pode negar um pedido de diligência ou de perícia que foi requerido pelo ofendido ou pelo indiciado. Pode dizer, não, eu não vou realizar essa diligência que você está requerendo. Não, eu não vou realizar essa perícia que você está requerendo, porque eu estou em outra linha de investigação que eu entendo que seja mais pertinente. Então possui essa discricionariedade, oportunidade ou conveniência de conduzir linha de investigação, desde que haja dentro da legalidade. O delegado de polícia não pode, por exemplo, cometer métodos de tortura. Aí nós estaríamos voltando lá ao sistema processual penal inquisitivo, né? Ao período da Inquisição da Igreja. Né? E qual o artigo que fundamenta a característica da discricionariedade? Artigo 14. Joga aí para o nosso aluno. Artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não, discricionariedade, a juízo da autoridade. Vem comigo, exceção que pode cair na tua prova da OAB, exceção à característica da discricionariedade. Se o exame requerido pelo ofendido ou pelo indiciado for o exame de corpo de delito que ainda não foi realizado, a autoridade policial está obrigada a mandar realizar. É o artigo 184 do CPP. Então, exceção à característica da discricionariedade, que o delegado pode negar uma diligência ou uma perícia requerida. Exceção, o exame de corpo de delito nas infrações não transeuntes, aquelas que deixam vestígios. Então joga aí para o nosso aluno que eu coloquei a exceção, artigo 184, salvo o caso de exame de corpo de delito, exceto o exame de corpo de delito nas infrações não transeuntes, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia. Então vem comigo, salvo o exame de corpo de delito, quer dizer, em outras palavras, que o exame de corpo de delito nas infrações não transeuntes, aquelas que deixam vestígios, artigo 158 do Código de Processo Penal, né, deve ser realizado sim o exame de corpo de delito direto ou indireto. Um grande abraço, até a nossa próxima dica.